Romanos 13, para você que está aí em casa. Romanos 13, para você que está aí em casa. Acharam? Versículo 1. Céus e terra se encontram. Vocês acharam? Você não vai ler, não? Romanos 13. Tá bom, tô esperando você também. Treze. 3. 13. O que conjunto 13, Fábio? O 1 e o 3. Ai, Jesus, me dá graça, esse menino, viu? Jesus, o Fábio tá de graça com a minha cara. Vamos lá, versículo 1. Todo mundo tá acompanhando, bonitinho? Amém? Que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor. Quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Até aqui, feche os teus olhos, pede para Jesus falar com você, para vir de encontro com aquilo que Ele precisa falar com você, tratar com você nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, com cada um que está aqui, inclusive eu, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade, Pai, para conduzir, para falar, para, Senhor, se levantar da maneira que o Senhor deseja, Pai, em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra a Tua palavra, aquilo, Senhor, que vem para atrapalhar, para roubar, Senhor, o mover que o Senhor tem, para roubar, Senhor, a palavra que o Senhor tem para entregar para nós nessa noite, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, Pai, daquilo, Senhor, que eu tenho como entendimento, Pai, para que o Senhor possa falar através da minha vida, Pai. Eu te dou total liberdade, Senhor, para conduzir da maneira que o Senhor tem. Que não seja, Senhor, mais a Sara falando, Pai, mas seja o Teu Espírito falando através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Vamos por parte. Jesus estava falando comigo disso ontem. Eu não tinha entendido por quê. Porque eu até tinha esquecido que o Fauner tinha viajado. Vou ser bem sincero para vocês. Esqueci. Na minha cabeça, hoje quem ministrava era o Fauner. E para mim estava tudo certo. Eu ia chegar aqui, não estava escalada em nada. Eu ia sentar ali bem bonitinha. E ouvir aquilo que Jesus tinha para falar para mim. Mas ele começou a falar comigo ontem sobre autoridade. Autoridade. Tem um monte de tipo de autoridade que a gente aprende. A autoridade que Deus entrega pra gente, que a gente tem autoridade, por causa que o Espírito Santo de Deus desceu sobre as nossas vidas, mas nós vamos falar sobre autoridade espiritual. O que é uma autoridade espiritual? A gente leu, toda autoridade é constituída por Deus. Ou seja, toda autoridade que a gente tem nas nossas vidas, pai, mãe, professor, chefe,
pastor, pastora, líderes, diáconos, presbíteros, todos eles são autoridades constituídas por Deus. Isso dentro e fora daqui, do convívio pessoal da gente e dentro da igreja. Amém? Também tem as autoridades como governadores, presidentes, senadores e tudo mais. Também são autoridades constituídas por Deus. Porque só está lá, por quê? Porque Deus permitiu. Amém? Então vamos lá. Vamos por parte. A autoridade, eu fui pesquisar no dicionário e fala que é todo aquele que tem o poder. A maior autoridade que a gente tem nas nossas vidas, vocês sabem quem são, né? Quem é, né? É Deus. E ele é o dono de toda... Graças a Deus, né? Imagina, a gente lascado, porque vamos dar para o homem, a gente se lasca. Graças a Deus, todo o poder é de Deus. E o homem só tem poder porque Deus permite, porque Deus dá. Amém? Então vamos lá. Primeira autoridade. Todo o poder é de Deus. Então ele é a primeira autoridade que a gente tem nas nossas vidas. Amém? Se ele manda, a gente obedece. Se ele ensina, a gente para aprender. Vocês estão compreendendo comigo, né? Raciocínio. A gente vai naquilo que Jesus está falando. Amém? Naquilo que, passo a passo do que ele me falou. Que eu também achei meio confuso. E graças a Deus é ele que vai falar para vocês. Porque senão, vocês vão ficar aqui. Quê? Então vamos lá. Deus, ele tem todo o poder. Então, toda vez que a gente resiste a uma autoridade, a gente não resiste àquilo que é a pessoa. A gente não resiste à autoridade da pessoa. Naquilo que é o lugar dela. Mas a gente resiste diretamente a Deus. E como a gente leu aqui, no versículo 2, que toda vez que a gente resiste à autoridade, a gente resiste à ordenação de Deus, porque Ele nos ensina que a gente precisa honrar as nossas autoridades. A gente precisa andar junto com as nossas autoridades. Nós precisamos estar na mesma missão que a autoridade. Porque se ele não colocou a gente para andar com a pessoa ou com a autoridade que ele colocou, não é à toa. Alguma coisa ele quer que a gente aprenda ali. Amém? Vamos lá. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo 20. A Bíblia amassada, Jesus, assim não, tem que ficar bonitinho. Êxodo 20, versículo 12. Amém? Que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Até aí. Depois de Jesus, a gente tem a autoridade dos nossos pais. Os nossos pais a gente não trata de qualquer jeito. Ou trata. Fala com o pai: e aí, mano, senta aí que nós vamos trocar umas ideias. Na brincadeira a gente vai, depois a gente leva um tapa. Na minha casa é assim. Fala assim com a minha mãe: que é isso aí? Com a minha mãe é assim. O Fábio às vezes dá os migués de falar com a minha mãe de qualquer jeito. Minha mãe: Fábio Luciano. Aí ele já entende. Entenderam? Então, assim, com os nossos pais a gente não fala de qualquer jeito. Quando a gente vai falar com Deus, a gente fala com Deus de qualquer jeito? Não, a gente fala: então, paizinho, deixa eu te contar. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença. Senhor, em nome de Jesus. O reconhecimento da autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Pai querido, eu entro na tua presença. O reconhecimento da oportunidade. Deus de amor. O reconhecimento do amor que Ele tem para as nossas vidas. Então, toda vez que a gente vai se relacionar com a autoridade, tem uma coisa chamada temor, respeito. Tem o temor de medo e tem o temor de respeito. Com Deus, nós temos que ter esse temor. Se a gente se relaciona direitinho com Deus, toda a autoridade que Ele coloca sobre as nossas vidas, a gente também vai se relacionar de boa. Por um simples fato que a gente entende o que é autoridade. Porque Ele é autoridade sobre as nossas vidas. Todas as vezes que a gente resiste a uma autoridade, é porque tem um problema conosco. Que a gente deixou ser marcado e que isso reflete muitas vezes em Deus, no nosso relacionamento com Deus. Mas por que autoridade? Porque a autoridade
Mostra aquilo que é o reconhecimento daquilo que a gente tem de entendimento com Deus, do relacionamento que a gente tem com Deus. A gente sabe até onde a gente pode ir falar com Deus. Vou dar um exemplo de Abraão. Abraão, ele estava lá um dia, lá no campo dele e tal, e aí veio a Trindade falar com ele. Aí a Trindade chegou lá e ele pegou e falou assim, não vou embora ainda. Pera só, eu tô parafraseando a história, tá, gente? Não é exatamente desse jeito. Não vou embora ainda não. Pera aí, eu posso preparar um jantar para vocês? Aí eles pegaram e liberaram. Aí ele foi correndo, pegou, preparou, correu atrás de todas as pessoas que podiam ajudar ele e ele preparou. Quando ele preparou aquele momento, ele reconheceu, além de um momento de comunhão, ele reconheceu a autoridade que o Espírito Santo de Deus tem. Depois disso, passou um tempinho, ele pegou e teve, depois que passou essa parte, ele pegou um da trindade deles, o anjo, foi indo para a cidade lá de Ló. Você lembra? Eu não lembro o nome da cidade, esqueci já. Esqueci a cidade. Ele estava indo lá para onde o sobrinho dele estava morando. Aí, ele ficou... Ele esperto que só, né? Intimidade, a gente percebe as coisas no ar. Acho que era. Eu não lembro. E aí, ele pegou e falou assim... Você vai destruir a cidade? Vou. Matar todo mundo. Como é que fala? Sodoma e Gomorra. E elas falaram aí, é verdade. Jesus. Eu não lembrava, eu ia falar errado agora. Então, e aí ele pegou e fez o quê? Mas, Senhor, se tiver tantos justos, o Senhor não destrói? Não. Se tiver tantos justos, não sei o quê, até que se chegar um justo, o Senhor não destrói? Porque ele estava querendo salvar uma pessoa. Quando um deles pegou e falou assim, fala o que você quer logo. Diga. Ele pegou e ele falou. Só que ele entendeu o limite. Ele não falou de qualquer jeito. Ele falou com ordem, com decência, com respeito, daquilo que Deus ele começou a estabelecer conforme ele foi se relacionando. Com as nossas autoridades, a gente tem intimidade. Vamos dizer que com um pai e com a mãe a gente não tem autoridade, não tem intimidade. Quem não tem intimidade com a mãe aqui, de vocês? Tem sim. Tem. Sei que não vê. Todo mundo tem. Porque cresceu, porque conviveu, porque se relacionou, porque levou bronca, porque recebeu amor, porque recebeu agrado, carinho, zelo. Todo mundo tem um afeto com a mãe. Daqui, gente. Deixar claro. Todos aqui, nós temos esse afeto. A gente não chega na nossa mãe e fala assim, então, você é idiota. Vocês não fazem isso não, né? Por quê? Porque ela ama a vida dela, tá vendo? Esperta é ela. Vocês entenderam? A gente tem um jeito diferente. Ou pega e fica zoando com a mãe. Tirando o Fábio, porque o Fábio às vezes é sem noção com a minha mãe. Fica lá aloprando a mãe de vocês. A mãe de vocês, para com isso, você continua. O primeiro parar com isso, então, mãe, linda do meu coração. Eu falo assim com ela, não importa do motivo. Aí ela já, o que você quer? Nada. Desculpa, mãe. Ela fica nessas graças. Não é desse jeito, não, eu que falo assim. Aí ela pega e me bate, aí depois ela fica, não quero falar com você agora. Aí daqui a pouco ela tá assim, você quer dar coisa? Então, assim, a gente sabe o limite que a gente tem com os nossos pais. A gente não fala de qualquer jeito. Aí, a gente passa para a autoridade espiritual que Deus colocou aqui dentro da igreja. A gente fala de qualquer jeito com pastora. Ô, Gisele, faz o seguinte para mim. Fala, Gisele. Ô, Diego. Gente, se eu faço um negócio desse, nem aqui dentro. Minha mãe não deixava chamar ela pelo nome nem lá fora. Quem dirá aqui dentro da igreja. Vocês entenderam? Porque a gente reconhece aquilo que Deus colocou sobre a vida da pessoa. Eu não sei vocês chamam a mãe de vocês pelo nome? Meu Deus do céu. Ai, Deus, meu coração. Não, eu não faço isso nem de brincadeira. Nem de brincadeira eu faço isso. Não.
Minha mãe me bate. Com quem que você tá falando? São suas amiguinhas? Não, a senhora é minha mãe, minha amiga, mas minha mãe. A gente não fala de qualquer jeito. Aí chama a mãe de vocês e fala... Como é que fala? Eu ia falar errado o nome da mãe de vocês. Eu ia chamar ela de Meg. Que Meg? É Margarida, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem M, mas... Ah, e tá vendo? Por isso. Veio da Andressa. Aí fala assim, ô Margarida, escuta aqui, deixa eu te falar. Não vai fazer assim. Vocês falam assim? Não fala. Vocês entenderam? Porque a gente sabe a forma da gente tratar, sabe a forma da gente se relacionar. Só que muitas vezes, a gente anda com pessoas que não têm esse temor. E aí fala de qualquer jeito com os nossos pais. Quando a gente é adolescente, a gente tem aquela mania de... A gente tem um monte de amigo. Não sei vocês, mas eu era rodeada de amiga. Hoje eu não tenho quase nenhuma. Mas era rodeada de amiga. Amiga pra lá, amiga pra cá, passava a escola dando oi. Oi, fulano, oi, ciclana, oi, beltrana. Aí pega um costume de uma, pega o costume da outra, pega o costume da outra. Cheguei em casa e minha mãe falou, com quem é que você tá andando? Deve lembrar o que era, gente. Era muita gente. Então, não sei. Aí a gente contando as histórias. Ah, já sei quem é. Pode parar de andar com fulana. Porque, sabe, conhece qual que é a características que Deus colocou. Sabe a característica, o caráter, a educação que ela deu. Aí saiu uma coisa. Quem é? Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. A mesma coisa. Com quem é que está andando que tem contaminação? Com quem que está andando que está idolatrando? Com quem que está andando que não está mais respeitando da forma que me respeitava? Como é que você está falando? Eu aprendi o seguinte. A forma que a gente trata a Deus, da gente se relacionar com Deus, da forma que a gente se sente com relação a Deus, ela desenvolve, ela reflete em todas as outras áreas. Por quê? Deus, ele é o centro, certo? Nas nossas vidas, Deus tem que ser o centro, certo? Beleza. Se eu pegar e falar com Deus de qualquer jeito, eu vou falar com qualquer pessoa de qualquer jeito. Se eu me sentir com Deus de uma forma brava, irado, triste, vai refletir nas pessoas. Não estou falando, ai, não pode. Mano, a gente é ser humano. Aconteceu uma vez ou outra, tudo bem. Mas existe uma coisa chamada oração, verdade do coração, que a gente fala aquilo que está acontecendo de verdade com a gente. Porque se a gente não faz isso, como é que Deus ele vai tratar a gente? Um exemplo, Elias. Elias, quando ele se colocou na caverna, ficou lá na caverna, ele estava muito chateado com Deus, bravo, ou sei lá o quê. Ele estava assim por um simples fato que ele não saiu. Deus mandou, ele não saiu. E aí, a gente percebe que ele tinha algo dentro do coração dele, que ele estava entristecido com Deus. Depois Deus tratou? Tratou, eu acho. Agora eu não me lembro. Mas deve ter tratado. Deus, ele não deixou de amar Elias, porque Elias pegou e se colocou numa caverna. Muito pelo contrário, ele falou, Elias, sai para fora. Elias, 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 Elias. Até ele ir lá e ouvir. Deus não pegou e fez os estradalhaços para falar com Elias. Ele falou com Elias, não foi com o mundo. Quando ele pega e fala no cicio suave, ele está falando com ele. Não é para as pessoas. Deus, ele não vai falar com as pessoas ao seu redor. Ele quer falar com você. Se ele tiver que levantar uma pessoa ou outra, glória a Deus. Mas a intimidade não é você, Deus e a pessoa. É você e a pessoa. Não tem mais ninguém no relacionamento. Um relacionamento ali de você é você e Deus. Não é você e Deus. Todo espírito de confusão caia por terra agora em nome de Jesus. Não é você e a pessoa, é você e Deus. Diretamente vocês dois ligados. Quando ele pega e ele fala que ele pegou e escolheu você para se relacionar, lá no comecinho, lá em Gênesis, quando ele criou Adão, ele não falou à toa.
Ele criou o homem, à sua imagem e semelhança, para ter um relacionamento, para conversar. Ele ia lá todo finalzinho de tarde. Oi, Adão, vamos conversar. E aí? Qual que foi o nome do bichinho que você deu? Ah, é onça? Ai, que legal, gostei desse nome. Vamos deixar onça. E aí, o que você fez? Você deu o nome daquele lá de papagaio. Mas também repete tudo que eu falo. Olha lá. Papagaio. Papagaio. Não era pra vocês irem, mas tá bom. Fiquei sem graça agora. Ai, ai. Então, assim, ele criou para se relacionar. Aí ele pegou e falou assim, poxa, Adão, tá tão sozinho. Peraí, vou criar a Eva. Peraí, vem aqui. Dorme, Adão. Dorme que eu vou tirar sua costela. Tirou a costela, fez a Eva linda e formosa. Mas gente, deve ter sido mais legal a criação dele, com certeza. Aí pegou, criou. Aí ele pegou e falou assim, é para vocês andarem comigo. É só pra Adão. Talvez ele falasse só com Adão, mas eu acho que ele também falava com Eva. Tinha essa não, porque senão ele não ia falar com a gente hoje aqui. Na minha cabeça não tem essa lógica. Se tá na Bíblia, se é teologia, não sei, gente. Mas na minha cabeça, ele não criou só o homem para se relacionar. Ele criou o ser humano e se relacionar com os dois. Independente. Ele falou com o homem porque a direção foi para ele, né? Vamos lá. Mãe, tio Felipe, meu pai. Se eu estiver errada, depois vocês me corrigem, tá bom? Jesus, ajuda eu aqui. Então, vamos lá. A gente entende que intimidade não faz a gente passar o limite. A gente não faz a gente exceder o limite. A gente sabe até onde a gente pode ir com os nossos pais, até onde a gente pode ir com os nossos pastores, até onde a gente pode ir com os nossos líderes. A gente sabe disso. Se a gente passa disso, vira o quê? Irreverência. O que você falou que eu não ouvi? Escárnio, irreverência, escárnio. Vira falta de respeito, falta de temor. O temor é o quê? O respeito. É o entendimento de quem é aquela pessoa. Aí a gente lê lá em Romanos. Vamos voltar para Romanos aqui rapidinho. Olha, eu abri certinho. Que legal. Obrigada, Jesus. No versículo 3. Versículo 3? O 2 fala de resistir à autoridade, que está resistindo ao próprio Deus, e que isso traz condenação para si mesmo. Aí no 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Então, se a gente está andando certinho, obedecendo aquilo que... Porque, assim, a autoridade espiritual aqui dentro da igreja, Deus, ele não é a pessoa que fala. É Deus que fala para a pessoa te dar como direção. Então, a gente obedecendo a pessoa, a gente não está obedecendo só a pessoa. A gente está honrando a pessoa e obedecendo a Deus. Honrando aquilo que Deus, a porção que Deus entregou sobre aquela pessoa. E a gente está obedecendo a Deus e honrando a Ele. Amém? Vamos voltar. E sim, quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Pausa um pouquinho. Quando a gente faz o que é errado com os nossos pais, o que ele faz? Seus pais deixam à toa. Deixa passar em branco. Finge que não aconteceu. O que seus pais fazem, Gabriela? É o quê? Corrigir ela. O que seus pais fazem, Andressa? Chama atenção, corrige. Ele não deixa passar batido. Hã? Não, meu Deus, não. É a Vitória que tá atrás. Então, assim, a gente entende que eles vão lá e eles corrigem a gente. Eles falam pra gente onde a gente tá errando. E se a gente faz de novo, o que eles fazem de novo? Chama atenção de novo. Fala de novo. Se a gente tá um pouquinho fora da presença de Deus, um pouquinho distraído daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, por que as nossas autoridades não vão chamar a gente para conversar? Entende? Porque se Deus mostrou, porque talvez a gente não tenha percebido. Então, assim, em casa, meus pais são pais. Aqui são pastores. Então, eu sei que se alguma coisa que eles me chamar a atenção aqui dentro, eu sei quando vai ser como pai e quando vai ser como pastor.
E eu tenho que respeitar devido àquilo que eles estão falando. E a mesma coisa aonde eu for. Se eles virem em mim algo que está errado, eles vão sentar em mim e conversar. Ó, assim, assim, assim. Um pouquinho pior do que com vocês. É com vocês não chega a ser pior, né, gente? Vamos lá. É o jeito que eles falam com você. Eles tomam muito cuidado com as palavras, colocando certinho e tudo mais, chamando a atenção da forma devida. Às vezes, minha mãe, ela fala alto, gente. Então, se ela falar alto com vocês, é o natural dela. Gritar, espernear, ficar muito brava, eu acho que ela não vai chegar a fazer. E meu pai também não. A gente lá de casa, eu, Vitória e Fábio, eles façam porque eles sabem aquilo que eles ensinaram pra gente. Mas é diferente. Mesmo assim, eles vão chegar e eles vão ensinar, eles vão chamar atenção, eles vão mostrar aquilo que é certo. Porque eles não vêm só com problema. Eles vêm com o problema e com a solução. Ou vocês já subiram lá na sala pastoral e só falaram assim, vocês estão fazendo tal coisa errada, desce. Foram? Você nunca subiu não, né? Já? Foi legal? Eu acho legal. Foi com a minha mãe? Ah, então foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu amo quando minha mãe me chama pra conversar. Independente se é bronca ou se é... Ou seja lá o que foi. Oi, mãe. Mentira, às vezes eu fico com cara emburrada. Se eu tô brava, eu fico. Se eu sei que aquilo que ela vai falar é ruim, eu fico. Mas aí depois eu entendo. Aí eu choro. Aí depois eu volto e falo, obrigada, mãe. Mas a gente... Ai, meu Deus. A gente sabe que quando a gente sobe lá pra cima, não é pra levar bronca. Às vezes é, mas não é pra pegar e matar, não é pra pegar e ferir. Vocês entenderam? Mas é que Deus tá vendo algo que tá errado e tá alertando a gente. Então é um motivo de alegria. Porque Jesus está exortando. E outra coisa, se eles não fizerem isso, depois quem se lasca é eles. Porque se Deus pegou e levantou eles como autoridade sobre as nossas vidas, se eles não falarem que a gente tá errando e falarem pra gente como a gente conserta, vai dar ruim pra eles. Porque o sangue da gente tá sobre a cabeça deles. Porque Jesus confiou as nossas vidas para eles, na vida deles, para eles pegarem, para eles orarem, para eles jejuarem, para eles pegarem e intervir no mundo espiritual. Para eles ensinarem, para eles pegarem e formar naquilo que é devido, daquilo que Deus tem para a vida de cada um. Se eles não fizerem isso e não corrigir, deixar passar tudo batido, vai lascar com tudo. Com tudo. Então, assim, a gente entende que quando eles chamam a gente para conversar, quando eles falam para a gente, é simplesmente por cuidado, por zelo. E o nosso coração, ele precisa ser grato. Precisa. A gratidão é uma forma que a gente tem de honrá-los. Porque às vezes, um testemunho que a gente dá de algo que aconteceu nas nossas vidas, que eles estavam orando, isso já deixa eles de uma forma muito alegre, porque isso fortalece a fé. Isso mostra para eles que Jesus está cuidando da gente. Então, assim, quando a gente pega e a gente tem entendimento do que é uma autoridade, pode levantar qualquer pessoa que estiver do nosso lado. A gente vai tomar cuidado de qualquer forma, da forma que a gente vai olhar, da forma que a gente vai falar, da forma que a gente vai se portar com relação a eles. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Vamos lá, abre lá. Em 1 Samuel 24. Vocês acharam? Primeira Samuel, versículo 1. Que diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, e escolhidos dentre todo o Israel, e foi encalço de Davi, foi atrás de Davi, e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses.
Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela, Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então, os homens de Davi lhe disseram: Hoje é dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e farei o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que, depois, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Pausa um pouquinho. Nem tudo que as pessoas elas falam realmente é Deus falando. Nem tudo a gente precisa pegar e falar assim, realmente, se está de acordo com a palavra, aí é Deus falando. Se tem dúvida, fala, Jesus, e aí? Onde está na tua palavra? Me responde, me confirma. Porque tudo que está dentro da palavra é Deus falando conosco. E aí, Jesus, qual é a revelação que o Senhor tem para mim? E aí, Jesus, é dessa forma mesmo que falou? Da mesma forma que eu ouvi? Amém? Vamos continuar. Versículo 6. A gente também vê o temor de Davi. Porque ele podia ter matado? Podia. Quando ele pegou, ele cortou a veste de Saul, fala que teve um peso no coração dele. Esse peso mostra como ele respeita a autoridade. Saul queria matar ele, mano. Tava perseguindo ele para onde ele ia. Imagina o cara quer te matar. Você tem a oportunidade de matar ele, você pega e não mata. Não, vou matar não. Ali a gente vê o peso de entender o que é uma autoridade espiritual. Ali a gente vê como honra uma autoridade. Olha o que ele fala agora, versículo 6. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Até aqui. Mano, o cara ele sentiu o peso e ele não fez nada. Mas e se ele tivesse matado Saul, como é que ele ia se sentir? Ele entende. Quando você entende algo, quando Deus ele te abre o entendimento, quando Deus ele te ensina algo, e você faz o contrário daquilo, pesa muito mais do que se você não soubesse. Ele sabia que se ele tivesse matado, só esse negocinho aí foi a pontinha do que ele ia sentir. Saul estava perturbado. Não tinha mais o Espírito Santo. Você acha que ele ia só sentir aquilo que Saul estava sentindo? Não tinha mais Deus, que o Espírito Santo não estava nessa época. Mas você acha que ele ia sentir isso? Ia sentir 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. É um sangue de ungido de Deus. Deus escolheu. Deus colocou. Deus constituiu. No começo estava certo, ele estava obedecendo, tudo bonitinho. Ele se perdeu, mas continua sendo ungido de Deus. A gente não pode se levantar para nada. E ele, além de pegar e não se levantar contra, o que ele fala para os homens que estavam do lado? Que não era para se levantar, não. Não, vai matar nada. Não, deixa ele embora. Depois ele pega, ele mostra para Saul que ele teve a oportunidade e tudo mais, e vai em busca de paz. Nós precisamos ser daqueles que a gente ouve algo que está fora, não importa de quem. Porque tem gente que para a família, alguém levanta um A para falar da família, não fala assim. É minha família. E tem gente que deixa. Eu já vi gente que deixa, gente. É muito triste. Porque é família. Se a pessoa deixa falar o que quer dos pais, o que deixa pra fazer as coisas? Que importância foi essa? A Bíblia fala pra gente honrar nossos pais e as nossas mães. É para honrar eles na frente deles e pelas costas deles. Não é só para mostrar para os outros. Eu já vi gente que dentro de casa nem ligava para os pais. Aí chegava fora, gente, é feio isso. Aí chegava, ai, a minha mãe linda do meu coração. Faz isso dentro de casa, não é? Dá amor dentro de casa.
Faz um agradinho para ela, ela vai ficar muito feliz. Porque assim, o honrar não é para aparecer para todo mundo. O honrar é para você saber que você está honrando. É você ver o bem que você está fazendo para a pessoa, para os seus pais, para a autoridade. A obediência. Minha mãe fala uma coisa. Tem uma coisa que minha mãe fala. Você quer me fazer feliz, Sara? Obedece. Não é? Não é isso? Você quer me ver feliz? Me obedece. O que foi que eu te falei? Tal coisa. Então faz. E às vezes Deus ele não vai pegar e repetir aquilo que ele falou. Ele não é papagaio que nem minha mãe. A mãe repete. Chega uma vez. Mãe, a senhora não é um papagaio. A senhora falou que era arara. Desculpa. Errei pro bichinho. Ela falou. Quando eu era pequena, ela falou que era arara. Então, aí, ele não fica repetindo toda hora. Vai lá e obedece. Vai lá e obedece. Vai lá e obedece. Não. Ele fala. Você não ouviu? Ele fala de novo. Você não ouviu? Ele levanta alguém para falar com você. Você não ouviu? Ele vai ficar quieto. Ele não vai falar mais absolutamente nada. Aí você vai pegar, Jesus, mas o que é que está acontecendo? Ele não vai falar nada. Até você entender. Pô, mano, eu não obedeci Jesus ali. Peraí. Vou obedecer, vou me reconciliar com ele. E aí depois volta as coisas ao normal. Ou até melhor, dependendo da busca que você tem depois disso. Porque quando você anseia pela presença de Deus, nada pega e te rouba disso. Você ouve, você obedece. Ai, mas eu não concordo. Mas eu vou obedecer, mesmo assim, que depois vai que dá ruim, né? E ele fala o seguinte, em Romanos, fala que não é pra gente obedecer com medo daquilo que vai vir sobre as nossas vidas. É para obedecer com prazer, com alegria. Eu não lembro a palavra que usou aqui, deixa eu abrir de novo. Aqui, ó. Versículo 5. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, não com medo da punição, mas também por dever de consciência. É ter consciência. Eu não vou pegar e fazer porque eu quero algo em troca. A gente não fala com Deus, se relaciona com Deus, porque a gente quer alguma coisa dele em troca. Vocês fazem isso não, né, gente? Eu sei que não. Vocês entenderam? A gente sabe que Deus pode dar tudo o que a gente quiser. Mas a gente não se relaciona com ele por aquilo que ele pode dar. A gente se relaciona com ele tendo a plena certeza de tudo aquilo que vier ou não vier, vai ser bom pra gente. Só o fato dele pegar e falar, oi, ai, Jesus falou comigo. Ai, peraí, gente, deixa eu contar pra vocês. Jesus falou oi pra mim, vocês acreditam? Ai. Tem mais alguma coisa? Não, mas ele falou oi. Não. Gente, eu não sei vocês, mas quando Jesus fala comigo, a minha reação é um pouquinho pior que essa. Um pouquinho pior. Aí fica assim, Jesus falou comigo, Jesus falou, É assim. Porque ao mesmo tempo de eu ficar muito feliz, mas muito feliz, é que eu começo a chorar. Aí eu vou contar pra minha mãe, mãe, deixa eu te contar. E eu começo falando, mãe, já tá chorando. Ela, que foi, Sara? Aconteceu alguma coisa? Jesus falou comigo. Foi, filha, o que ele falou? Então, ele falou assim. Aí recupera um pouquinho. E aí ele pegou e falou assim. Aí quando ele dá bronca. Gente, se eu choro que ele falando algo bom assim, quem dirá quando ele dá bronca em mim? Aí fica, ai, meu coração. Brincadeira. Dói sim, gente. Quando ele me dá bronca, eu fico, ele me deu bronca. Aí a gente obedece, dói tudo que tem pra doer, depois a gente pega, levanta, pede perdão, vai lá, faz aquilo que ele mandou e tá tudo certo e bora pra frente, vamos continuar isso aí. Porque se a gente tiver o desejo de estar na presença dele, com alegria, respeitando aquilo que ele é, respeitando quem tá do nosso lado, respeitando, amando, como ele fala, para amar uns aos outros. Se a gente estiver cumprindo tudo isso, você acha que ele vai pegar e falar assim, seu problema é com a autoridade? Ele não vai falar isso. Ele não vai pegar e pegar algo que é externo para poder mostrar para você, porque o externo você já viu. Entenderam?
O externo tá aqui na frente. Se o copo tiver encardido, vocês não vão ver que o copo tá sujo. A Vitória não, porque ela tá longe. Mas se ela chegar mais perto, ela vê, porque tá sujo, incomoda algo sujo. Ele faz a mesma coisa, ele olha para dentro de nós. Quando ele olha para dentro de nós, ele mostra a real daquilo que está dentro do nosso coração. E aí ele pega e fala assim, ó, vamos limpar tal coisa? Ó, vamos falar dessa forma? Ó, vamos nos portar dessa forma? Vamos sentir dessa forma? Por quê? Porque vai me agradar. Ele começa a ensinar a gente. Ele começa a entrar no nosso coração de uma forma diferente. A gente já não olha mais as coisas como se fosse um peso. A palavra diz assim, onde tem o Espírito Santo, ali há liberdade. A liberdade? A liberdade é com peso? Vamos jogar um monte de chumbo na liberdade. Não, a liberdade é leve. O passarinho quando voa, ele voa bater na asa, tipo, ih, vou cair? Não, ele só vai. Não é o Blue. Não é o Blue. Se fosse o Blue, no começo talvez seria. Às vezes a gente tá que nem o Blue, sabia? A gente é um passarinho que Deus tá pegando e fala, vai. O Blue, vocês já assistiram o Rio? Ai, meu Deus, ela nunca... Assistir Rio é muito legal. O Blue é uma ararinha que não voa. Ele foi criado dentro de casa e por isso ele não voa. Então, a dona dele cria um monte de coisinha pra ele conseguir se locomover. Entendeu? Um monte de engenharia lá. Engenharia não, engenhoca. Acho que é assim que fala, sei lá. E aí... Hã? Ah, então tá bom. Aí depois, mais pra frente, ele tenta voar, não consegue. Ele se pendura nas árvores. Ele vai com o biquinho assim dele, com a patinha, vai subindo nas árvores. É legal, é um desenho muito legal. Então, assim... Às vezes a gente tá que nem o Blue. A gente tá pegando... Aí a Jade vira e fala assim, voa! Ele preso aqui na corrente, voa! Voa! Ai, não vai, não vai. Mas não é assim, gente. Quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando. Mas é. Aí ele pega, não consigo. Aí a Jade consegue abrir e voar. E o bonito, porque não sabe voar, fica no chão. Peraí que eu vou montar no cachorro, no Bulldog. Vamos, Bulldog. Eu não lembro o nome do cachorro. Aí Jesus manda você voar. Não, peraí, deixa eu escorar em tal pessoa. Vamos comigo. Me carrega. Não é assim. Depois de um tempinho ele começa a voar. Mas a gente precisa ser leve. Jesus pegar e bater um ventinho. Vamos na direção do vento. Passarinho, uhul. Vamos na direção do vento. Vamos no outra direção do vento. Vocês entenderam? Ser leve na presença do Espírito Santo. Quando você é leve, qualquer pessoa que você se relacionar, é fácil. Não fica, para você não fica pesado. Você vê até a dificuldade, mas você olha e fala assim, não, vai dar tudo certo. Jesus, ele vai me ensinar. E aí, Jesus, como é que eu faço? Qual que é a estratégia para isso? Como é que eu falo? Como é que eu me porto? E aí, nisso, fica tranquilo. Sem problema nenhum. Quando a gente entende isso, a gente honra. A gente honra a Deus. A gente honra a vida dos nossos pais. Porque a cada coisa certa que a gente faz, as pessoas não viram e falam assim, ó, parabéns, você fez. A educação que tua mãe te deu, hein? Legal. Aconteceu um negócio muito legal falando nisso. Tava hoje fui levar o chá do meu chefe hoje. Aí fui, entreguei. Aí ele pegou e falou assim, você é a Sara, que a Vitória trabalha comigo, né? Você é a Sara. Falei, eu sou a Sara. Aí ele pegou e falou, eu sou. Aí ele pegou e falou assim, eu não sei de você, não sei que é a Sara por causa do óculos. Eu falei, caramba, legal, né? Aí ele pegou e falou assim, eu sei por causa do jeito. Eu falei, que bom, né? Eu falei, caramba, olha, não faz nem muito tempo, ele já sabe o jeito. Aí eu falei, que legal, né? Aí ele pegou e falou assim, as pessoas você pode enganar, pode dar um gasto, eu não lembro o que foi que ele falou direito. Aí foi alguma coisa de enganar. Aí eu falei assim, mas você não engana, é tipo que nem mãe não erra, minha mãe erra. Quando vai chamar a gente, ela erra. Chama até de Abraão. Gente, minha mãe chama do cachorro. Pois é. Mas você não precisa saber. Mãe sabe como é que é o jeito e tal. Eu falei, é verdade. Os outros você pode enganar. Eu falei, não posso não.
Se eu enganar, minha mãe me bate. Minha mãe sonhar, pensar que eu vou fazer. Como é que é, Sara? Aí ele pegou e ele riu. Mas isso não expõe aquilo que sou eu. Mas expõe aquilo que foi o trabalho dela. Pô, 19 anos da minha vida, se eu não aprendesse que eu não podia me passar pela vitória. Nunca fiz isso, gente. Eu nunca fiz, não. Não fiz mesmo, não. Minha mãe já ensinou a gente desde pequena que era pra quando a gente crescer não der problema, entendeu? Várias pessoas já pegou e falaram assim, já fez prova no lugar da sua irmã? Não. Ai, se eu tivesse um gêmeo, eu faria. Eu falei, que pena, né? Por isso que você não é gêmeo. Você já foi em tal lugar no lugar da sua irmã? Não. Por quê? Por que não? Aí, um dia, o meu chefe perguntou, você não tá vindo, pegando e trocando de lugar com a sua irmã, não, né? Eu falei, não. Não foi, Bruna? Eu falei, não. Ele, então tá bom. Eu falei, que bom, né? Imagina, Vitória, vamos trocar de lugar. Agora você fica lá no meu lugar, lá em cima, eu fico aqui embaixo. Vai lá. Acho que não ia dar muito certo. Mas vocês entenderam? Porque quando a gente sabe, quando a gente pratica aquilo que Deus ele nos ensina, a gente está honrando aquilo que ele nos ensinou. Tá mostrando, tá vendo? Eu tô fazendo certo. Mas não para as pessoas verem e falar, parabéns. Não, claro que não. Ou para isso não faz não, credo. Só o sentimento já tá errado. Mas pra gente pegar, a gente pega e faz, mano, eu vou pegar e vou cumprir meu horário certinho, porque eu sei que eu vou honrar Jesus. Aí você vai lá e cumpre. Você tá lá, 3 anos na empresa. Os 3 anos que você tá, você foi e cumpriu. Você acha que ninguém vai reparar que você cumpriu o seu horário certinho? Vai, repara. Se você faz errado, a pessoa repara, porque o certo não vai reparar. Talvez não fale, mas repara. O posicionamento certo, ele expõe aquilo que é o errado. E pelo fato de expor aquilo que é o errado, muitas pessoas se incomodam. Mas isso não importa. Está fazendo certo? Permaneça fazendo certo. Está honrando Jesus? Permaneça honrando Jesus. Você está ouvindo a direção de Jesus? Vá lá. Davi, ele não falou daquela forma porque ele queria mostrar algo para alguém. Peraí, homens que estão me acompanhando. Deixa eu te falar, a gente não vai matar ele. Por quê? Porque é ungido do Senhor. Não. O coração dele era limpo. Ele reconhecia. O nosso coração precisa ser que nem o de Davi. Segundo o coração de Deus. Não é porque de Davi, não. É porque o coração dele era limpo. Era segundo o coração de Deus. Nele habitava uma porção de Deus. A gente precisa estar ali, juntinho com Deus, assim, Quando você sair lá fora, quando você estiver fazendo as coisas aqui dentro para Jesus, honra aquilo que Ele confiou em você. Honra. Obedecendo. Cumprindo. Falando com Ele, se relacionando com Ele, se derramando na presença dEle, entregando a tua vida como se fosse a última vez que você entregasse. Que todos os dias a gente se derrama para Jesus de uma maneira diferente. Nunca é da mesma forma. Peraí, Jesus, o que foi que eu falei ontem para falar de novo? Vocês fazem isso? Não tem nem sentido, né, gente? Não tem sentido. Não, peraí. E aí, Jesus, o que o Senhor deseja receber de mim hoje? Fala pra mim que eu vou falar pro Senhor. Ai, que lindo, tá bom, peraí. Vou falar. O que o Senhor quer que eu cante pro Senhor hoje? Lindo, lindo, lindo. Ai, o Senhor é lindo mesmo. Porque a cada dia é uma entrega diferente. A cada dia, o nosso coração precisa estar queimando de uma forma diferente. Não é uma rotina. Acorda, fala com Jesus, dorme. Não. É uma vivência. A gente não vive um dia da mesma forma que o outro. O que aconteceu ontem não aconteceu hoje. A borboleta que passou ontem não vai passar no mesmo lugar de hoje. Não vai. Ela pode até passar, perto da sua casa, mas no mesmo lugar não vai. Não vai. Porque um dia ele é diferente do outro. A tua vida com Jesus, ela precisa ser alimentada de forma diferente. Se derramando de verdade, de integridade do coração. A palavra de Deus diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aí depois ele pega e fala em outra parte, que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado.
caramba, mano, se eu buscar a Deus de todo o meu coração, eu vou encontrar Ele. E Ele não rejeita um coração contrito e rejeitado? Quebrantado. Não é rejeitado, não. Rejeitado, a gente rejeita as coisas ruins que tem dentro da gente. Mas quebrantado, um coração que é puro, um coração que é verdadeiro. O que eu tô perdendo? Peraí, Jesus, que eu vou ajoelhar aqui. Então, Jesus, meu dia foi assim, 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 assim. Olha, aconteceu tal coisa que eu não gostei. Eu me senti dessa forma. Quando a gente fala a verdade, a gente está construindo um relacionamento. Eu tenho a mania que quando eu chego em casa, eu conto tudo pra minha mãe. Jesus já está sabendo de tudo que eu contei pra ele antes. Aí quando eu deito e falo tudo de novo, que eu não sou obrigada. Ele falou que vai me ouvir, ele vai me ouvir. Ó, Jesus, aconteceu tal coisa. Gente, é mó legal. Aí ele pega e fica lá comigo, é muito legal, eu gosto. Mesmo ele já sabendo, ele gosta de ouvir, então eu vou contar. Aí eu conto durante o dia, não gostei de tal coisa. Quando eu vou deitar, eu lembro de tal coisa, eu vou falar de novo. Ai, Jesus, você viu o que aconteceu? Eu ganhei um docinho da Bruna hoje. Aí quando eu deito, ai, a Bruna me deu doce. Jesus, você viu? Tava tão gostoso. Gente, aconteceu, eu pedi um doce pra Jesus na mente, a Bruna me apareceu com doce. Gente, ela apareceu do nada, nem pedi, nem lembrei que existia doceria perto da empresa. Ai, Sara, eu comprei pra você. Ai, que bonitinha, obrigada. A mesma coisa com a Bruna, que eu sei que a Bruna, ela não me pede nada. Às vezes ela não fala nada, não. Aí do nada eu chego com o negócio, ai, obrigada, Sara. Nossa, o humor dela muda pro resto do dia. Eu falei, caramba. Uau. Vou começar a trazer mais. Não, mas se você começar a voltar a ficar chato comigo, ele não tá com nada, não. Eu gosto muito da Bruna, minha cunhadinha linda do meu coração. É, da Bruna. Eu amo muito a Bruna, mas às vezes ela me irrita, ela sabe disso e faz de propósito, que é pior. Olha lá a cara dela de sem vergonha, gente, eu não tô brincando, não. Ui, desculpa. Olha lá, cara de pau. Ó, pra você. A gente precisa ter uma coisinha chamada consciência. Se a gente tem a consciência de que se a gente falar alguma coisa diferente, vai ferir o Espírito Santo, então eu não vou fazer. Se eu olhar de forma diferente para alguém, seja com raiva, seja com sei lá o que tem dentro, isso vai ferir a presença do Espírito Santo de Deus? Acabou. Uma coisa que meu avô ensinou para minha mãe, ter consciência. Tudo que ela faz, ele ensinou ela a ter consciência. O que vai trazer consequência? Ele ensinou ela a pensar, gente. Hoje em dia tem gente que não pensa. Eu acho um absurdo, porque o cérebro foi feito para usar. Vamos usar ele. É? Tem umas pessoas que ainda estão com etiqueta no cérebro. Mas então, não é brincadeira. Tem gente que não usa realmente a cabeça. Está tão acostumado a ter tudo vomitado ou tudo na mão, não sei, mastigado também. Vomitado, gente, é mais bonitinho. Oh, mastigado é mais bonitinho. Tá tão acostumado a ter tudo na mão que esquece de usar o cérebro. Pô, como é que a pessoa vai se sentir se eu falar dessa forma? Pô, usando a cabeça, mano. Pensando no outro, se é usar a cabeça. Vocês entenderam? Aí Jesus, ele pega e ele traz uma coisinha chamada consciência espiritual sobre as nossas vidas. De você saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, como vai agradar a ele, como você vai poder fazer para que ele seja honrado diante disso, como você vai fazer para que você esteja na vontade dele, tudo certinho. Você para pensar naquilo que ele vai achar, naquilo que ele vai pensar sobre você, naquilo que ele quer sobre você. Você para prestar atenção nisso. Vocês entenderam? Se coloque de pé nessa noite. Acredito que Jesus tenha falado com vocês. E Jesus, se ele não falou comigo, ele falou. E eu fiquei muito feliz. Falou, gente. Foi muito legal. Comece a pedir para o Espírito Santo. Se você tinha algum problema com alguma autoridade. Se você tinha algum problema com você, que isso refletia no seu relacionamento com pessoas. Se isso refletia na tua intimidade com Deus, começa a apresentar agora na presença dele. Começa a pedir para o Espírito Santo para que ele te mostre a forma que ele deseja se relacionar com você. Fala, Senhor, qual que é a forma que o Senhor quer que se relacionar comigo? Me ensina que eu vou fazer dessa forma. Jesus, olha, ontem o pastor ministrou sobre ter o coração puro na hora do louvor. Ministrou, é verdade, eu não lembrava disso.
ministrou. E está falando de novo, Jesus, onde tem impureza dentro do meu coração? Onde tem a impureza, Jesus, no meu coração? Onde está fora, Jesus? Alinha o meu coração. Ô Espírito Santo de Deus, onde é que eu estou ferindo, Pai? A ponto de não respeitar e não ter o temor devido com a autoridade que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, Pai. Com o Senhor, seja com os meus pais, seja com líderes, pastores, diáconos, presbíteros que o Senhor levantou. Pai, aonde está ferindo a tua santidade? Espírito Santo, começa a falar para ele. Fala, Jesus, mostra para mim. Porque eu desejo estar perto do Senhor. Eu desejo o Senhor te honrar. Eu desejo o Espírito Santo de Deus viver a tua vontade. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje, Pai. E o Senhor falou sobre autoridade. Pai, onde a gente tem ferido a tua santidade, não honrando o Senhor, aqueles que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai, para nos auxiliar, para nos ensinar, para nos formar, Pai. Senhor, se a gente tem escarnecido, se a gente tem, Pai, feito piadas de mau gosto, se a gente tem, Espírito Santo de Deus, olhado de forma indevida, se a gente tem, Senhor, ficado com raiva, sendo que não era para ficar com raiva, que quem está errado é a gente. Ou, Senhor, você pode até estar errado, Senhor, mas em vez de sentar e conversar, permanece abrigando isso no coração, Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa convencer nessa noite, Pai. Convencer a se abrir para o Senhor, a convencer, Senhor, a chegar na pessoa e falar, na autoridade falar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, colocar em nós, Senhor, um coração novo. Que nem o Senhor fala lá em Ezequiel, um coração de carne, um coração, Senhor, que é puro, um coração, Senhor, que é cheio da Tua presença, um coração, Espírito Santo de Deus, que anseia por entrar na Tua presença, que anseia, Espírito Santo de Deus, por falar contigo, por se derramar na Tua presença, um coração, Espírito Santo de Deus, que pensa 1000 vezes antes de pensar alguma coisa, pensa 1000 vezes antes de sentir alguma coisa, Pai. Derrama, Pai, do Teu temor, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter consciência espiritual, Pai. De saber, Senhor, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Saber aquilo que vai ferir a Tua presença, Senhor. E não fazer, Pai. Porque ter um entendimento, Senhor, de que ferir a Tua presença é algo ruim, Pai. Que só pegar e só cortar um negocinho lá da veste do cara, do rei, vai fazer mal. Quem dirá se a gente fizer, Espírito Santo? Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, Pai, para trabalhar nos nossos corações, Senhor. Trazendo convencimento, trazendo, Senhor, a luz da Tua palavra. Se ficou alguma dúvida, Pai, que o Senhor possa esclarecer essa dúvida, Pai. Se ficou algo, Senhor, que está fora, que não entenderam, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, e trabalhar com eles nisso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E que em tudo, Pai, o Teu nome seja honrado, seja glorificado, seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Ai, o Senhor é muito lindo. Meu Deus. Pessoal do Instagram, Deus abençoe vocês. Que vocês possam entender o que é uma autoridade na vida de vocês. Que Jesus possa continuar trabalhando isso no seu coração de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Beijinho. Tchau.